salinha. Já foram? Glórias a Deus. E eu quero ir para a parte mais preciosa deste culto. Nós vamos receber do Senhor uma direção para aquilo que nós vamos orar, né? Nós sempre compartilhamos uma palavra vinda do trono de Deus para que nós possamos embasar as nossas orações. E o tema que o Senhor me inspirou para esta noite é, coloca por favor no telão, o Senhor cumpre parcialmente a sua vontade. O Senhor cumpre? Ai, gente, pelo amor de Deus, faz um bocão assim, toda a sua vontade. Fala, o Senhor cumpre toda a sua vontade. Você crê nisso? Amém. Então vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, eu creio, Jesus, que Tu és o Deus de respostas. O Senhor é um Deus que cumpre toda a sua vontade, Pai. E é sua vontade que nós saibamos, Pai, toda a Tua palavra, Jesus, que nós possamos reivindicar os nossos direitos através daquilo que o Senhor deixou registrado para que o nosso coração se enchesse de esperança, Senhor. Por isso, nesta hora, eu oro, Jesus, para que os nossos corações estejam atentos, as nossas mentes, Pai, que nós não sejamos limitados no nosso entendimento, que nada, Senhor, possa impedir o fluir desta palavra, desta mensagem, porque nós queremos, ao término deste culto, Jesus, orar, nós queremos profetizar sobre os nossos sonhos, sobre áreas específicas das nossas vidas, e nós cremos que o Senhor nos dará, Jesus, direção e ensinamento para que nós possamos fazer isso, Pai. Por isso, aquietamos o nosso coração, a nossa mente e nos sujeitamos ao Teu mover, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso de louvor ao Senhor? Graças a Deus. Então, o Senhor cumprirá, e Ele cumpre toda a sua vontade. Por que que Deus faz isso? Porque Deus sabe tudo o que nós precisamos. O Senhor é o único que conhece exatamente todas as nossas aflições, todas as angústias do nosso coração. O Senhor sabe também exatamente o que fazer e quando fazer. E Ele sabe exatamente tudo o que nós precisamos. Amém? Então, o que há de vir para as nossas vidas, o que há de suceder, sucederá. O que há de vir, virá. E o Senhor cumprirá toda a sua vontade para a nossa vida. Isso significa que o que Deus tem para manifestar, Ele manifestará. Amém? Deus não está, amados, limitado ao nosso calendário. Nós, às vezes, nos limitamos, porque nós olhamos para datas, para prazos, para dias corridos, dias úteis. Nós temos tempo, nós temos dias, nós temos meses que duram 30, 31, 28 dias. Nós temos um dia que dura 24 horas. Nós temos um período de trabalho que dura de 6 a 8 horas. Enfim, nós temos uma mente limitada quanto ao tempo. Mas o Senhor não está preso a este calendário humano. O Senhor não está preso e limitado a eras, ao tempo ou ao espaço. A palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia para Deus. Então, nós não podemos nos limitar com aquilo que nós vemos agora. Sabe por quê, amados? Porque Deus pode agir de repente. Deus pode fazer algo extraordinário enquanto nós estivermos aqui, aprendendo, e enquanto nós estivermos orando. Enquanto você está aqui sentado, ouvindo esta palavra, já preparando o seu coração, Deus já está agindo. Deus está dando ordem a miríades de anjos para agirem em nosso favor, para fazerem algo a nosso respeito. Então, por isso que, mais uma vez, eu digo que Ele cumpre toda a sua vontade. E o que há de vir, virá. Amém? Salmos 32:8 diz assim, olha o que o Senhor diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha o que o Senhor está nos dizendo neste salmo precioso. Instruir-te-ei e te ensinarei. Você concorda comigo que essa é uma promessa tremenda do Senhor?
Senhor está dizendo aqui que Ele vai nos ensinar, que Ele vai nos instruir. Eu queria que você se sentisse muito privilegiado com essa informação e com essa promessa do Senhor. Sabe por quê? Porque nada pode dar errado quando nós temos a instrução do Senhor. Nada pode dar errado quando nós ouvimos os ensinamentos do Senhor. E o Senhor diz, sob as minhas vistas, ou seja, o Senhor está o tempo todo olhando para nós. O Senhor está o tempo todo conosco. Este é o Deus que nos instrui, este é o Deus que nos ensina o caminho que nós devemos seguir. O Senhor, sob as suas vistas, Ele nos mostra cada passo que devemos dar, amados. O Senhor, debaixo das suas vistas, olhando firmemente, constantemente para nós, enquanto seguimos, enquanto caminhamos, este Deus que nos olha, que nos tem sob as suas vistas, nos dá conselhos, nos molda, nos instrui e nos ensina. Que Deus tremendo. Amém? Olha só como Deus é perfeito e coerente. Não foi assim, amados, com a vida de Abraão? Quem se lembra? O Senhor disse a Abraão, larga a sua terra, a sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Obedeceu, seguiu a instrução, o conselho de Deus e saiu da sua terra, largou a sua parentela e foi para a terra que Deus havia lhe mostrado. Deus também fez isso com Isaac, com Jacó, com Moisés, com tantos homens e mulheres de Deus, e Deus faz isso comigo e com você. O Senhor nos instrui, nos aconselha, e sob as suas vistas, Ele nos diz o caminho que nós devemos seguir. Então eu queria que você soubesse que em todo tempo o Senhor te aconselha. Em todo tempo o Senhor faz com que você ouça a sua voz. Em todo tempo o Senhor nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Isso significa que nós não estamos perdidos. Isso significa que nós não somos um povo apavorado e sem rumo, amados. Isso significa que nós não temos que temer o nosso futuro. Isso significa que nós não precisamos recear aquilo que está por vir, porque o Senhor, sob as suas vistas, o tempo inteiro, nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Então, nós temos este Deus que nos orienta, nós temos este Deus que nos ensina o caminho que nós devemos andar, e que sob as suas vistas, guarde isso, eu estou repetindo para você guardar, Ele me ensina, Ele me instrui, e o tempo todo eu estou sob as suas vistas, recebendo conselho. Ele está perto, Ele está vendo tudo o que está acontecendo com a sua vida. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas em todo o tempo. Diga, todo o tempo. Todo o tempo. Então, se debaixo dos seus olhos, se nós estamos debaixo dos seus olhos, Ele nos dá instruções, significa que Ele está olhando para nós, não é verdade? Significa que o Senhor está olhando para você agora. Significa que o Senhor sabe exatamente o que está no seu coração. Significa que o Senhor sabe exatamente como você entrou por essas portas. Significa que o Senhor conhece cada necessidade que você tem. Então, Ele nos conhece, Ele nos vê, Ele sabe tudo a nosso respeito, Ele conhece todas as nossas necessidades, Ele conhece também todas as nossas lutas, as mais íntimas, as mais secretas. O Senhor está olhando, o Senhor vê, o Senhor te conhece, você não está sozinho, amém? Por que que isso acontece? Simples, porque nós somos filhos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E porque nós somos filhos, criados por Ele em amor, desde antes da fundação do mundo, porque nós somos sua imagem e semelhança, Ele sabe tudo a nosso respeito. Isso te traz paz? Isso te traz esperança? Então, amados, nós precisamos entender que o Senhor é desejo do coração dEle nos ensinar. O Senhor quer nos mostrar e nos dar passos certeiros.
Ele quer nos ensinar coisas que nós ainda não sabemos. Amém? Para que Deus quer nos ensinar? Para que nós caminhemos com passos certos, na direção certa. E sabe o que é mais interessante de tudo isso, amados? Que muitos filhos de Deus não conhecem essa promessa de Deus. Muitos filhos de Deus não entendem que é vontade de Deus ensinar e aconselhar para que nós sigamos no caminho certo. Muitos filhos de Deus não entendem que Deus quer instruir, que Deus quer ensinar. Mas sabe quem conhece essa promessa muito bem? Vou te contar. Quem conhece essa promessa de que Deus quer instruir e dar conselho muito bem, às vezes, infelizmente, e não se assuste com isso, mais do que os próprios filhos de Deus, sabe quem? O diabo. O diabo sabe, porque ele conhece também a Bíblia toda. Às vezes mais que alguns filhos de Deus. E o diabo, conhecendo esta promessa do Senhor, de instrução, de ensino, de nos aconselhar debaixo das suas vistas constantemente, ele não quer que os filhos de Deus conheçam essa verdade. Ele não quer que você saiba que é vontade de Deus te instruir e aconselhar. O diabo quer que você pense que você pode viver ao seu, como que fala? Bel prazer, é isso? Da sua própria vontade. O diabo, ele vem com enganos, com mentiras, com setas, com ciladas, dizendo que você pode fazer de outra maneira, que você não precisa ouvir o conselho do Senhor, que você não precisa ouvir a instrução do Senhor, que talvez do seu jeitinho possa dar certo também, que talvez daquele jeitinho possa ser até melhor do que a forma que Deus está dizendo. Então, quando nós não conhecemos estas verdades, sabe o que acontece com as nossas vidas? Nós caímos, nós não seguimos as instruções do Senhor, nós não seguimos os conselhos do Senhor, e não conhecer as verdades do Senhor gera nas nossas vidas uma palavrinha que nós sempre falamos aqui, que é pequenininha, mas ela tem um poder paralisante, que é o medo. Então, quando nós não conhecemos o que Deus faz, a promessa de Deus, isso gera medo. E o que o medo faz? Ele paralisa. Então, o que o diabo quer? O diabo quer impedir que você esteja na igreja. O diabo quer impedir você através de um cansaço, através de uma falta de interesse, que você abra a Bíblia. O diabo quer que você fique na sua casa, no domingo, no sábado, na quarta-feira. O diabo não quer que a sua internet funcione para você ouvir a palavra do Senhor. Porque quando você ouve a palavra de Deus, você conhece as verdades de Deus, você não tem medo, você sabe quem você é, você conhece o que Deus diz a seu respeito, e nada pode te paralisar. O diabo quer paralisar os filhos de Deus. Então, essa pessoa que é ensinada por Deus, que recebe instrução de Deus, para cada passo que vai dar na sua vida, essa pessoa é uma pessoa que não tem medo de nada. Essa pessoa que conhece a palavra é uma pessoa segura. Essa pessoa é uma pessoa firme. Bispa, mas eu tenho medo, eu não sou segura, eu não tenho firmeza. Então, você precisa conhecer mais o que Deus diz a seu respeito. Você precisa se abrir para a instrução do Senhor. Você precisa se abrir para que Ele te aconselhe, porque Ele está te vendo o tempo todo. Às vezes nós é que tapamos os ouvidos para não ouvir Deus. E o inimigo das nossas almas não quer que o povo de Deus conheça as verdades do Senhor. Ele tem nos dado conselho, não tem, amados? O tempo todo, através, por exemplo, deste altar. Você está ouvindo nesta noite a minha voz. Mas muitas vezes você ouve a voz do bispo, dos ministros, dos pastores. Quem aqui é levantado por Deus para trazer uma palavra? Nesta noite você está ouvindo a minha voz. Mas eu queria que você soubesse que os olhos que estão sobre a sua vida nesta noite são os olhos do Senhor, não são os meus. E o que você está ouvindo nesta noite não veio de mim, veio do coração de Deus para a sua vida, porque Ele está te vendo e Ele sabe exatamente o que você precisa. Então Ele sabe que você precisava ouvir esta palavra nesta noite. Amém? Glória a Deus.
Graças a Deus. Essa voz que, apesar de ser minha, pode ser minha voz, mas a instrução que esta voz da Bispa Ione, do Bispo Ricardo, dos pastores, dos ministros, esta instrução que passa pelas nossas vozes, ela vem do Senhor, o ensino vem de Deus, o conselho vem de Deus. Olha o que diz em Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, glórias a Deus. 23. Renovam-se cada manhã, ou seja, hoje pela manhã as misericórdias do Senhor se renovaram para as nossas vidas. Você consegue imaginar que o Senhor, antes de você acordar, Ele já estava assim, ó. Sabe quando o bispo brinca? Aquele olhão assim, ó. O Senhor estava assim o tempo todo, enquanto você dormia. E Ele já conhecia todas as suas necessidades para este sábado, 4 de setembro de 2021. E ali, quando amanheceu, o Senhor fez, uau, que as minhas misericórdias se renovem, porque meu filho precisa disso, daquilo, e eu tenho tudo isso para dar para o meu filho. Esse é o nosso Deus, grande é a tua fidelidade. Amados, quem conhece essa verdade, quem sabe que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, não tem medo de nada. Eu queria que a partir de hoje, quando você se acordar, você se lembrasse, ao acordar, você se lembrasse que as misericórdias do Senhor já se renovaram na sua vida. E por causa dessas misericórdias, você vai, antes de levantar da cama, você vai e fala assim, o Senhor está me vendo, suas misericórdias se renovaram, eu posso me levantar sem medo de nada, porque Ele já tem tudo pronto para o dia de hoje. Quem conhece essa verdade não vive inseguro, não vai mais viver ansioso, não vai viver mais amedrontado. Pelo contrário, você, conhecendo esta verdade, a partir de hoje, vai ser uma pessoa firme, vai ser uma pessoa que tem solidez, você vai ser uma pessoa que tem estabilidade, você vai ser uma pessoa segura, que não tem medo de nada. Diga, de nada. A partir de hoje, diga, a partir de hoje, eu não temerei nada. Diga, nada. Porque eu sei que Deus está comigo. Confesse aí, amados, que é culto de oração, confissão. Então você tem que falar. Amém? Deus está conosco. Aí você entende por que o diabo não quer que a gente conheça essas verdades, não é verdade? Por que o diabo não quer que nós conheçamos isso? Porque ele quer paralisar a sua vida, ele quer te encher de medo. Ele não quer que você saiba que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então ele vai colocar situações na sua manhã. Presta atenção, amados. De manhã, ao acordar, o diabo vai colocar situações para tentar te confundir, para tentar, te dispersar daquilo que é verdade de Deus. Às vezes é um celular que você pega logo cedo, antes de orar. Às vezes é uma página que você abre na internet com uma má notícia que vai te confundir, que vai tirar aquilo que é verdade de Deus para a sua vida. Então, presta atenção com o que acontece nas suas manhãs, quando você acorda. O que você entrega para o Senhor? O que você faz quando você abre os seus olhos? Porque neste momento em que as misericórdias do Senhor estão se renovando na sua vida, você tem que estar atento, porque é nessa hora que o diabo vai tentar colocar alguma coisa para atrapalhar o seu dia. Ah, bispa, mas eu não durmo com o celular. Às vezes é uma situação tão boba. Cadê meu chinelo na beira da cama? Ou às vezes é um vizinho que resolveu fazer uma reforma e você acorda com o barulho da reforma. Mas comece a perceber o que acontece na sua manhã. Amém? E fique com a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus para as nossas manhãs? Que a misericórdia do Senhor está se renovando nas nossas vidas e que Ele tem tudo o que nós precisamos para cada um dos nossos dias. Este Deus, Ele vela sobre as nossas vidas. Ele está olhando o tempo todo para nós. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Por
Por que o Senhor está no controle, amados? Por que Ele está olhando o tempo todo para nós? Por que Ele está tomando conta de tudo? Porque Ele tem propósitos para as nossas vidas. E Ele tem propósitos para as nossas vidas e é por causa desses propósitos que Ele nos instrui. O Senhor não é um Deus de coisas aleatórias, de acasos, onde as coisas começam a acontecer e Ele não sabe o que está acontecendo. Eu gosto disso, sabe, amados? O Senhor não se surpreende com nada, porque Ele é dono de tudo. O Senhor sabe exatamente tudo o que está acontecendo, Ele tem o governo, porque Ele tem propósito para as nossas vidas. Tudo que acontece, tudo para Deus está dentro de desígnios e propósitos eternos. Então, Ele tem o controle de todas as coisas. Não importa o que você esteja vivendo nesse momento, amado. Pode ser uma situação terrível, pode ser uma crise horrorosa, pode ser um momento de muita dor, pode ser um momento de dificuldade na sua saúde, pode ser um momento de muita incerteza. Mas eu queria te lembrar que sempre há um propósito em tudo o que nós vivemos. E se há um propósito, se nós conhecemos essa verdade, que eu estou passando por algo, tem um propósito, Deus tem propósitos para a minha vida, Ele está o tempo todo olhando para mim, a sua misericórdia se renova toda manhã. Se eu conheço essa verdade, eu sei bem aquilo que está escrito em Romanos 8:28. Leiam comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o mal. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo está cooperando para o seu bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está aqui, meu amado, se você já foi chamado pelo Senhor, você tem que ter a certeza de que tem um propósito de Deus para a sua vida. E este Deus que tem propósitos para a sua vida não vai deixar nada sair do seu controle. Nada. Ele é Deus. Então, tudo o que está acontecendo na sua vida hoje está dentro de um propósito perfeito do Senhor. Isso, amados, nos dá esperança. Porque se tudo coopera, mesmo as situações mais terríveis, significa verdadeiramente que Deus está no controle. Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. Mesmo aquela situação que você não entende. Eu queria dizer, amado, não importa se você não entende o que está acontecendo. Não importa se você não consegue entender o porquê ou para quê. Deus sabe e Ele vai fazer isso cooperar para o seu bem. Todas as nossas experiências se tornam em bem para as nossas vidas. O povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece essa verdade, nunca perde nada. Você sabia? Nós nunca perdemos. Ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. Mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque o nosso Deus é um Deus de planos e um Deus de propósitos. E nós estamos inseridos nos planos e propósitos de Deus. Então, para nós que conhecemos este Deus de planos, de propósitos, um Deus que renova suas misericórdias sobre as nossas vidas em todas as manhãs, um Deus que nos vê e nos olha o tempo todo, para nós sempre haverá uma saída. Sempre haverá a luz que é Jesus no fim do túnel. Então, se você se encontra em alguma situação que você diz assim, bispa, mas eu estou vivendo num beco sem saída, eu não sei o que fazer, não tem recurso, não tem o que fazer, eu queria dizer que há sim, porque o Senhor já renovou suas misericórdias sobre a sua vida, e sobre essa situação que você está vivendo, Ele tem o controle absoluto. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha eleita, preciosa do Senhor, que está dentro dos desígnios preciosos de Deus. Então, para você, amado, que ama o Senhor, que foi chamado segundo o seu propósito para você, a saída sim, a resposta sim, a provisão sim, a milagre sim, ao de repente de Deus, sim, em nome de Jesus. Amém? Receba isso para a sua vida. Graças a Deus. Filipenses 1:6, para a gente caminhar para o final da mensagem e orar.
está dizendo assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós precisamos ter esta mesma fé que o apóstolo Paulo teve ao escrever aos Filipenses e dizer: eu estou plenamente certo, convicto, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra, quando me criou desde antes da fundação do mundo, em espírito perfeito, para viver como um mais que vencedor nesta terra, eu tenho certeza absoluta, eu estou plenamente certo de que este Deus que começou esta obra, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, amados. Quando Deus começa algo, Ele termina aquilo que Ele começou. Amém? Você é uma boa obra do Senhor, e aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai cumprir. Sabe, quando nós chegamos na igreja, quando nós andávamos segundo o curso do mundo, quando nós não tínhamos sequer uma identidade, nós não sabíamos nem quem nós éramos, amados. Nós podíamos dizer: eu não tenho esperança. Mas quando Jesus nos buscou, glórias a Deus por isso. Quando Ele nos encontrou, a sua graça superabundou em nós. E nesta graça, amados, nesta graça nós fomos feitos mais do que vencedores em todas as coisas. Então você pode ter vivido um período de perdas, de dificuldades, de incertezas. Talvez alguns aqui tenham vivido um período de muitas tragédias, de desesperança, de portas fechadas. Mas eu quero que você saiba que mesmo neste período, Deus nunca abandonou você. E todas essas situações vão cooperar para o seu bem. Talvez a aflição que muitos de nós tenhamos passado tenha tirado essa sensibilidade, tenha tirado e você não tenha percebido o quanto Deus estava com você o tempo todo. Eu queria te lembrar que Ele nunca te deixou sozinho, Ele nunca te deixou sozinha. Mesmo nas noites mais frias, nas manhãs mais difíceis, o Senhor nunca te deixou sozinho. Sabe qual é a prova disso? Para quem está perguntando: mas onde estava Deus? Ele estava com você. E por causa disso, você não foi consumido. Por causa disso, você não pereceu. Porque o Senhor estava com você, você não foi consumido. E por isso você está aqui nesta noite para orar a este Deus. Amém? Ele começou uma boa obra na sua vida. E Ele não para nada na metade. Ele completa tudo. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Tudo que há de vir, virá. E Deus cumpre toda a sua vontade. Que assim seja, porque assim disse o Senhor, em nome de Jesus. Receba. Amém. Que tudo que há de vir, virá. E o Senhor cumprirá toda a sua vontade. Amém? Você está pronto para orar? Deixa eu tomar uma água. Graças a Deus. Eu quero começar orando pela parte mais importante da nossa vida, amados, que é a nossa vida espiritual. Eu falei aqui que aquele que começou a boa obra, aquele que nos criou desde antes da fundação do mundo, em espírito. Então, o nosso espírito foi criado primeiro, por isso a nossa vida espiritual é a área mais importante da nossa vida. Por isso que hoje nós vamos começar orando pela nossa vida espiritual, porque tudo começa no nosso espírito, amados. É a nossa base. A Bíblia diz que do coração procedem as fontes da vida, este coração que não é um órgão, mas é o espírito. Então, do espírito procedem as fontes da vida. Ele nos criou em espírito. E nós, nesta noite, pelo espírito, podemos dizer que nós conhecemos o Deus a quem servimos. E por isso, no espírito, nós somos indestrutíveis. Nós não tememos, porque nós sabemos
que maior é o que está na nossa vida, no nosso espírito, do que aquele que está no mundo, nas aflições e nas situações que você está enfrentando. Amém? Vamos orar. Você pode ficar de pé, para que você não se disperse, para que você não deixe escapar aquilo que você ouviu. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Pai, pelo alimento que nós recebemos nesta noite, Jesus. Pela palavra que o Senhor trouxe às nossas vidas, de conhecimento, de instrução. Tu és um Deus que verdadeiramente nos olha, nos vê. O tempo todo, os teus olhos, Jesus, estão sobre as nossas vidas. E eu sei que nesta noite houve conselho, houve instrução, houve aconselhamento, Jesus, houve direção para as nossas vidas, Pai. E nós sabemos, Deus, que nós só podemos entender isso pelo Espírito, Jesus. Porque o Senhor nos criou em espírito e a tua palavra, quando ela é pregada, quando ela é proclamada, Jesus, ela cai em terra fértil, porque o nosso espírito, o nosso coração é terra fértil, Jesus. Por isso, nesta hora, eu quero orar a Ti pela nossa vida espiritual, Senhor. Primeiro, Jesus, te pedindo que tudo aquilo que é barreira, Pai, tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que tem sido empecilho, Senhor, para que nós cresçamos, para que nós conheçamos a Tua vontade, para que nós conheçamos a Tua promessa, Jesus, as Tuas promessas para nós, tudo aquilo que tem sido, Jesus, impedimento, que tudo isso caia por terra, Senhor. Nós queremos ver e viver a Tua palavra, Jesus, nós queremos conhecer cada uma das Suas promessas, Pai, porque nós sabemos que isso, Jesus, nos tornará livres, Pai. A Tua palavra diz que nós conheceríamos a verdade e esta verdade nos libertaria, Pai. Por isso que toda algema, que toda amarra, Jesus, que todo impedimento, toda prisão, Jesus, que o diabo tem tentado colocar na vida dos Teus filhos, que isso agora seja quebrado, que isso seja anulado, Senhor. Que nós sejamos verdadeiramente filhos que conhecem a Ti, que são fortes, que são ativos, que não temem nada, que são cheios de esperança, Senhor, a despeito de qualquer coisa que os nossos olhos vejam, Senhor. Que nós sejamos este povo forte, que nós sejamos este povo, Pai, que conhece o seu Deus, este povo, Jesus, que não teme o dia de amanhã, este povo que sabe que o conselho que vem de Ti, Pai, é um conselho bom, é um conselho para que nós cresçamos, é um conselho para que nós vençamos as dificuldades. Nós queremos ser este povo que todas as manhãs acorda, Senhor, crendo, certos de que as Suas misericórdias se renovaram, certos de que o Senhor tem tudo o que nós precisamos, Pai, para cada um dos nossos dias. Nós queremos ser este povo que pelo Espírito proclama que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Nós queremos ser este povo que vive os Seus propósitos, Pai, ainda que durante o processo nós tenhamos situações difíceis, ainda que durante os processos nós passemos por dificuldades, Deus, o nosso coração, o nosso espírito, Jesus, sabe bem quem é este Deus, sabe bem quem é este Deus que faz até o mal se tornar em bem, que faz a situação difícil se transformar em bem para as nossas vidas, Pai. Oh, Deus, só quem conhece a Tua promessa, só quem conhece a Tua palavra, só quem conhece a Tua vontade, pode dizer para qualquer situação, isso vai cooperar para o meu bem. Só pelo Espírito, Jesus, por isso que os nossos espíritos, Senhor, sejam fortes, Pai. Que ninguém aqui, Senhor, seja vencido pela preguiça espiritual, Jesus. Que ninguém seja vencido pelas palavras contrárias, Jesus. Pelas armadilhas do diabo, porque ele não quer que esse povo seja forte, Jesus. Mas hoje nós enchemos o nosso espírito de força, de renovo, Senhor, de autoridade, porque o Senhor nos deu autoridade espiritual. O Senhor colocou em nós um espírito forte, Jesus, um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito que pode todas as coisas, naquele que nos fortalece, Deus. Nós somos este povo, Jesus, que pode todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece, Deus. Nós oramos nesta noite, Jesus,
fortalecendo, Deus, fortalecendo este elo, Jesus, fortalecendo, Deus, esta base das nossas vidas, que é a nossa vida espiritual, Deus. Chega, Jesus, de nós sermos um povo cansadinho, um povo, Jesus, que não honra o seu Deus. Não, Senhor, não. Nós estamos aqui conhecendo a tua vontade. Nós queremos ser este povo instruído por ti, Jesus. Não importa o que o mundo diga a nosso respeito, nós queremos ser, sim, Senhor, como marionetes na sua mão, sim, Jesus, porque o Senhor nos guiando, nós jamais seremos abalados, nós jamais seremos confundidos, Pai. Por isso, Senhor, que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas, que a partir de hoje, Jesus, as pessoas nos olhem e digam há algo diferente, e esse diferencial será o nosso espírito perfeito, certo, Jesus, de que aquele que começou a boa obra que o Senhor começou antes da fundação do mundo, quando o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, esta é a boa obra que o Senhor começou. O Senhor nos levará até o fim, até o dia de Cristo Jesus, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar, Jesus. Nós estaremos perfeitos no nosso espírito, Pai. Jesus, eu oro para que cada um dos teus filhos, cada um que está aqui nesta noite, cada um que está ouvindo essa mensagem, Pai, que o Senhor coloque agora um desejo, Jesus, de viver na expectativa deste dia, Jesus, quando o Senhor virá nos buscar, para que os nossos espíritos sejam encontrados, Jesus, fortes, para que os seus propósitos sejam cumpridos, Pai, para que esta boa obra seja completa nas nossas vidas, Deus. Eu declaro, Pai, nesta noite, filhos e filhas de Deus, fortes, ativos, conhecidos, Pai, pelo poder que há nas nossas vidas, Pai. Eu declaro que maior, muito maior, Jesus, é aquele que está nas nossas vidas, do que aquele que está neste mundo. E que todas as coisas, Jesus, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos muito, Jesus. Nós te amamos muito, Senhor. Por isso, tudo, Pai, que está contrário à tua palavra, às tuas promessas, tudo isso vai cooperar para o bem dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, ou uma das suas mãos, você vai dizer assim: eu creio que eu sou, em todas as coisas, mais do que vencedor. Diga: o Senhor é comigo, as suas misericórdias já se renovaram, se renovarão amanhã de novo. O Senhor é comigo, Ele vai me instruir, Ele vai me aconselhar, e eu verei a sua obra completa na minha vida. Aleluia! Que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos continuar orando. Você está com alguém aí da sua família? Está? Eu queria que você desse a mão. Se você está sozinho, que você orasse por alguém também que está sozinho. Mas nós vamos orar pelas famílias desta igreja. Amém? Nós podemos ter tudo, amados. Eu tenho experimentado muito isso, sabe? Eu louvo a Deus pela vida da minha família. Eu louvo a Deus pelo meu marido, pelos meus filhos. Eu louvo a Deus pelo que Deus fez na minha vida, pela história, sabe? Eu louvo a Deus pela unidade. Ah, bispa, a sua família não tem nenhum problema? Tem muitos, viu, amados? Nós somos uma família normal. Mas nós nos amamos tanto. Nós temos o amor de Deus dentro do nosso lar. E isso tem sido a nossa força. Sabe o lugar para o qual nós corremos quando a coisa aperta? Logicamente para a palavra de Deus, para a igreja, abrimos a Bíblia. Mas nada disso faria tanto sentido se nós não tivéssemos um porto seguro na nossa casa.
E eu sei que essa talvez não seja a realidade de muitas famílias. Mas porque até hoje você não conhecia a vontade de Deus. Ou porque até hoje talvez o diabo tenha armado ciladas contra a sua família, para que você se dispersasse das promessas que Ele tem para você. Quando você tapar esses ouvidos, amado e amada, mulheres desta igreja, quando você tapar os seus ouvidos para os que do diabo, a respeito da sua família, a respeito de como ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, quando você tapar os seus ouvidos, você vai viver aquilo que está em Isaías 61:9. Você vai ver a sua família sendo reconhecida como uma família bendita do Senhor. Percebem como Deus está dando instruções para você? Você ama alguém, você tem uma família, você quer ver algo transformado na sua família? Vamos orar? Deus amado, todo-poderoso, Tu és um Deus de família. Tu és um Deus de famílias perfeitas. Tu és um Deus de famílias felizes. Tu és um Deus que diz que uma casa inteira te serve com alegria, Pai. Eu te louvo, Jesus, pelas famílias que hoje já vivem essa realidade. Eu te louvo, Jesus, pelos casais que vivem essa realidade. Eu te louvo, Jesus, pelos filhos que te servem. E eu sei, Senhor Jesus, eu sei, Deus, que talvez essa não seja a realidade de muitas famílias nesta noite. Mas todo esse período, Jesus, vai cooperar para o bem dessas famílias, Pai. Eu creio que nesta noite o Senhor nos deu instruções, o Senhor nos mostrou como fazer, como agir, em que acreditar. E, portanto, Senhor, nós tapamos os ouvidos a partir de hoje para as mentiras de Satanás, Pai. Para aquilo que Satanás diz contra as famílias. Nós desligamos, Jesus, o volume, abaixamos o volume, Jesus, destas vozes contrárias, Pai. Dessas vozes do mundo que muitas vezes entram nas nossas casas, Jesus, nós desligamos isso, Pai, porque nós queremos seguir a Tua voz. Os Teus olhos estão sobre as famílias, Jesus. Ainda que os olhos de muitos pais, de muitas mães, não estejam constantemente sobre a vida dos seus filhos, os Seus olhos estão sobre a vida dos nossos filhos, Jesus. O Senhor está cuidando dos nossos filhos. O Senhor tem o controle absoluto da vida dos que são nossos, Jesus. Ainda que muitas esposas não consigam ver o que os seus maridos fazem, aonde eles andam, com quem falam, o que intenta contra suas próprias vidas, o Senhor está vendo, o Senhor está cuidando, o Senhor está instruindo. Ainda que muitos maridos não consigam ver, os seus olhos estão postos, Jesus, constantemente sobre as famílias. O Senhor ama a família, Pai. O Senhor criou as famílias, Jesus, por isso, tudo aquilo que está contrário, tudo aquilo que está diferente da Tua vontade, Pai, que cesse agora, que pare agora, Jesus. Que as Tuas misericórdias, Senhor, se renovem, que as Tuas misericórdias, Jesus amado, que elas estejam sobre a vida de cada um, Jesus, de cada uma dessas famílias, Senhor. Que coisas mudem, comecem a mudar dentro dos lares, Jesus, posturas, atitudes, Deus, que nós, cada um de nós comecemos a perceber, Deus, o que o Senhor está fazendo, Pai. Que todo este mar, Jesus, toda essa situação adversa, toda essa dificuldade, Jesus, que ela coopere para o bem, Jesus, cada uma delas coopere para o bem das famílias que Te amam, Jesus. Restaura, Senhor, casamentos, restaura a comunhão, restaura a unidade, restaura, Jesus, os diálogos em família, restaura, Jesus, restaura aquilo que precisa ser restaurado, Pai. Eu creio, Jesus, que o Senhor tem levantado famílias fortes, Pai.
Por isso, fortalece, Jesus, esta pessoa que está orando, pedindo renovo das suas forças, essa pessoa que já pensou em desistir da sua família. Deus, renova, restaura, Jesus. Tu és o Deus que pode restaurar tudo. Tu és um Deus que restaura aquilo que o Senhor valoriza, e este é um ano profético de restauração. Por isso, que haja restauração nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos entre pais e filhos, Jesus, entre irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o seu nome seja exaltado e conhecido nas famílias, Pai. Essa é a nossa oração, Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Se você está com seu marido, com a sua esposa, você vai profetizar sobre a vida do seu marido. Você vai profetizar sobre a vida da sua esposa. Você vai orar e vai dizer: Senhor, realiza os sonhos do meu marido, Pai. Realiza os desejos do coração do meu marido, Deus. Realiza, Senhor, os sonhos mais íntimos, Jesus. Renova as forças do meu marido. Renova, Jesus, a sabedoria, o entendimento, para que ele seja cada vez mais usado por Ti, Senhor. Restaura, Pai, as forças. Restaura, Jesus. Dá a ele bom ânimo todos os dias. Que ele perceba as suas misericórdias se renovando, Pai, todas as manhãs sobre a vida dele, Jesus. Que ele seja o cabeça da minha casa todos os dias. Pai, abre portas, Jesus, financeiras, no trabalho, Jesus, para que ele possa trazer a provisão para a nossa casa, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Se você não tem um marido, se você não tem uma esposa, comece a orar aí pelos seus filhos, filhas, por alguém da sua família que você precisa ver a restauração de Deus. Bispa, mas meu marido não vem, minha esposa não vem, meu marido, só Deus mesmo. Graças a Deus que é só Deus mesmo, que nós não podemos fazer nada. Deus tem o controle de tudo. Então diga: Senhor, eu não posso fazer nada, só o Senhor. Só Deus pode fazer isso na vida do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Mande uma palavra de vitória, uma palavra de uma promessa de Deus. Diga: eu creio que o meu marido vai ter uma transformação no coração dele, minha esposa será transformada, porque é promessa de Deus que a minha família será bendita sobre esta terra. É promessa de Deus que os meus filhos te servirão. Profetiza sobre a vida dos teus filhos. Mesmo que eles sejam pequenininhos, diga: os meus filhos te servirão, Senhor, na tua casa, amarão a tua palavra. Os meus filhos, os jovens, profetizarão, terão visões. Diga isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos todas as famílias, Pai, representadas através dessas orações. Famílias benditas do Senhor. Diga aí no seu coração: a minha família é uma família bendita do Senhor. A minha família é uma família bendita do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Eu quero chamar aqui, amados, para que nós possamos orar hoje. Quero chamar o ministro Léo. Por favor, ministro. Ele vai orar por finanças e também por saúde, Léo. Amém? Amém? Nós vamos orar aqui juntamente com o ministro Léo. Se você tem alguma situação na sua vida financeira, que você precisa ver o agir de Deus, se agarre aí à sua necessidade, aos seus sonhos, aquilo que você precisa nesta hora, porque Deus está aqui, Ele está atento, Ele está olhando para as nossas orações. Amém, Léo? Graças a Deus. Amém, Pai amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, Senhor Jesus. Aquele, Senhor Jesus, que tem olhado para a nossa vida financeira com amor, Deus. Senhor Jesus, neste 1 ano e meio, Deus, o Senhor, Deus, nos sustentou todos os dias com a sua boa mão. Não faltou
absolutamente nada às nossas vidas, Deus. Nós te damos graça e glória, Deus, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida financeira. Nós declaramos, Senhor Jesus, nesse 9º mês de 2021, Deus, que esse será um mês mais próspero das nossas vidas, Deus. Que nós vejamos, Deus, que nós possamos, Deus, alargar as nossas tendas, Deus, que nós possamos ver, Deus, ainda, Senhor Jesus, que nós olhamos para o céu e nós vejamos uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Senhor Jesus. Nós cremos, Deus, que é uma grande comporta, Deus, uma grande comporta, Senhor Jesus, uma chuva, Deus, sobre a nossa vida financeira, Deus. O Senhor tem, Deus, o Senhor tem mais para nós, Deus, o Senhor tem mais, Deus, mais e mais. Nós já podemos receber, Jesus, nós já podemos sentir, Deus, o que o Senhor tem feito em nosso meio, Deus. O Senhor sustentando, Deus, todos que estão aqui, Senhor Jesus, são seletistas, são estatutários, Deus, são funcionários, são pessoas, Deus, que o Senhor tem, Deus, que o Senhor tem trazido o mantimento, que o Senhor tem trazido, Deus, a provisão, Deus. Nada nos faltou, Deus, e nada tem nos faltado, Deus. E nós, Deus, pedimos, Deus, que o Senhor esteja derramando bênçãos, Deus, de bênçãos sem medida sobre a vida financeira de sua igreja, Deus. Que nós possamos, Deus, ver portas abertas, Deus, que nós possamos ver autônomos nessa igreja, que nós possamos ver empreendedores nessa igreja, Deus. Que nós possamos ver a multiplicação, Senhor Jesus, em todas as áreas financeiras, Deus, de nossa vida, Deus. Que nós possamos ver tudo, Senhor Jesus, se multiplicando. E nós entregamos também nas suas mãos, Deus, a vida, Deus, a saúde de sua igreja, Deus. Nós sabemos que grandes coisas têm se levantado contra o povo de Deus, mas, Deus, nós temos visto, além disso, Deus, nós temos visto muito mais a sua mão, Deus, a sua mão poderosa agindo no meio de nossa família, Deus, agindo, Deus, no mais íntimo, Deus, não nas coisas físicas, Deus, mas nas nossas mentes, nos nossos sentimentos, Deus. Nós temos visto, Senhor Jesus, a sua poderosa mão, Deus. Aleluia, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Opera com grandes milagres, Deus, opera com grandes maravilhas, Deus. Restaura, Senhor Jesus, Deus, traz o fôlego de vida, Senhor Jesus. Que nós possamos ver, Deus, muitos milagres em nosso meio, Deus. Ali, Deus, onde a pessoa, ali onde a gente não consegue nem ter noção, Deus. Mas, Deus, nós mandamos uma palavra, Senhor Jesus, porque apenas uma palavra é o suficiente para transformar, Deus, para trazer luz, para trazer cura, para trazer restauração, Deus. E nós cremos, Deus, nós entregamos a nossa, Deus, a nossa vida, Deus, nós entregamos o nosso coração, nossos sentimentos nas suas mãos, Deus. Cuida, Deus, de cada filho, Deus, aquele filho, Senhor Jesus, que está ali, Deus, no seu quarto, ali em silêncio, Deus. Deus, trabalha com a sua mão poderosa. O médico dos médicos está entre nós, o médico do médico habita aqui entre nós, está no meio de nós, operando na vida de cada um que está aqui. Nós já podemos ver transformação na mente, nós já podemos ver transformação no físico, nós já podemos ver a manifestação do poder sobrenatural atuando na vida de cada um aqui. Nós já recebemos, nós declaramos e damos ordens, Deus, para que nós tenhamos saúde perfeita, Deus, para que nós possamos ter saúde emocional, Deus, nessa igreja, Deus, que nós não veremos nenhum enfermo sequer nessa igreja, Deus. Nós veremos, Deus, a tua poderosa mão, Deus, trabalhando em todas as áreas, Deus, e principalmente, Senhor Jesus, na vida do seu povo, Deus. Nós já recebemos a transformação, o renovo e a cura neste lugar, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te honramos, Deus. Nós oramos neste momento, Deus, pela vida do Henrique que está no UPA com muita tosse, Deus. Nós cremos, Deus, que essa tosse já caiu por terra, Deus. Nós cremos, Deus, que a sua boa mão já está trabalhando na vida do Henrique e já partiu por terra. Se por um caminho veio, por 7 ela já partiu. Pelo Senhor Brás, que está com uma hemorragia, está internado. Deus, que sua poderosa mão inclina, Deus, o coração de médicos ali, Senhor Jesus, operando, Deus, operando com grandes milagres, com grandes prodígios e grandes maravilhas. E que nós possamos, Deus, ver uma igreja perfeita, uma noiva perfeita, Deus, uma noiva perfeita preparada para o nosso Cristo. Nós te agradecemos, Deus, por tudo. Te bendizemos no seu santo e precioso nome e te damos glórias, Pai. Aleluia, Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
Amém. Graças a Deus. A restauração para a nossa saúde. Amém? Em nome de Jesus. Vem cá, ministro Bruno, ele vai nos conduzir. Nós vamos orar por projetos e sonhos. Você tem algum projeto na sua vida? Meu Deus. A meia dúzia que falou amém? Você tem sonhos para a sua vida? Amém. Então nós vamos orar por projetos e sonhos. Deus é um Deus de propósitos e de desígnios. Então, se Deus tem propósitos, nós também temos que ter, amados. Amém? Teu coração tem que ter muitos propósitos, muitos projetos, muitos sonhos. Porque se não houver nada, não há o que Deus fazer, não é verdade? Então, vamos orar, ministro, em nome de Jesus. Glórias a Deus. E sabe, bispo, aqui também a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais de tudo aquilo que nós temos pedido ou pensado, amados. Então, sabe, não temas, peça. Ele faz o milagre através daquilo que você tem pedido ou pensado. Então, não temas a Deus, sabe? Não limite a Deus, peça. Esse é o momento de você pedir. Esse é o momento de você pedir, amém? Vamos orar todos juntos? Pai amado, Deus eterno, Deus bendito, Deus soberano, Rei das nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos sonhos, Deus, e projetos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Pai, eu não sei como os teus filhos chegou neste momento, Pai. Eu não sei qual a expectativa, Pai, de cada pessoa que está aqui, Pai. Mas eu oro juntamente com os seus filhos, Pai. Que novos sonhos, Pai, novos projetos, Deus, venha brotar, Deus, dos corações de cada pessoa que está aqui, Pai. Se alguém chegou com sonhos mortos, Deus, se alguém chegou aqui, Pai, como aquela passagem de Ezequiel, Pai, como um vale de ossos secos, Pai, eu profetizo nesse momento, Pai, que sonhos, novos projetos, Deus, sejam reavivados, Pai, em cada coração nesta noite, Pai, que não podemos, Pai, que não possamos te limitar, Pai, porque Tu és o Deus do improvável, Tu és o Deus do impossível, Tu és especialista, Pai, em fazer infinitamente mais, Pai, daquilo que nós temos pedido ou pensado, Pai. Se alguém tem aqui um sonho de empreender, Pai, se alguém tem um sonho aqui, Pai, de passar em um concurso público, se alguém tem um sonho aqui, Pai, de criar uma grande empresa, Pai, Pai, nós temos muitos sonhos e nós colocamos a nossa confiança em Ti, Pai. Nós não tememos mal nenhum, porque Tu estás conosco. Tu estás conosco, Pai. Tu estás conosco. Se alguém tem um sonho, Pai, seja de criar uma família, que a família seja restaurada, Pai. Se alguém tem um sonho de viajar, Pai, eu não sei, Pai. Muitas pessoas aqui, Pai, estão com o corpo cansado e precisam, às vezes, de um descanso, Pai. Abre uma porta, Pai. Eu não sei como que o Senhor pode abrir uma porta, mas o Senhor vai abrir uma porta para esses filhos, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai, e cremos, Pai, na Tua palavra. Nós cremos na Tua palavra, Deus, que diz que o Senhor é poderoso, Pai. E se você crê, amado, se você acredita naquilo que o Senhor colocou em seu coração, diga amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus já fez infinitamente mais do que tudo que você pediu, pensou, imaginou, sonhou. Deus já fez. Não deixe ninguém roubar isso de você. Amém? Amanhã, quando você acordar, quando uma dificuldade vier contra a sua vida, quando um não vier, quando uma porta se fechar, você vai dizer, Deus já fez. Se uma porta se fechou é porque isso vai cooperar para o meu bem. Deus tem outra maior e infinitamente melhor para a minha vida. Amém? Eu quero chamar o Bispo Ricardo aqui. Nós vamos ter um momento agora, amados, de clamor. Você sabe que orar é diferente de clamar. Quando nós clamamos, nós pegamos toda a força que nós temos, não é, Bispo? Para clamar. E nós estamos vivendo um contexto na nossa nação triste, cruel, difícil. Mas não há nada que Deus não possa transformar. E nós vamos orar pela nossa nação. Nós vamos orar pelo nosso país. Por esses rumores que nós temos ouvido,
que não devem nos abalar, amados, porque a nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo e em nenhum homem desta terra. Nossa confiança está única e absolutamente no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar pela nossa nação, vamos levantar um clamor pelo nosso Brasil? Amém? Amém. Graças a Deus. É nosso dever, como povo de Deus, interceder. O povo do Senhor, quando esteve, não eram, mas estiveram escravos no Egito, eles oraram, clamaram a Deus e Deus enviou um libertador, enviou um socorro. O nosso país precisa de um socorro. Nós estamos, os últimos governos e governantes que governaram esse país saquearam esta nação. Essas pessoas sem escrúpulos nenhum de Deus, pessoas que venderam a sua alma para o diabo. Essas pessoas governaram o nosso país durante muitos anos. Introduziram ideologia de gênero dentro das escolas. Colocaram a promiscuidade como cultura. Colocaram como normal. E tentam tirar a nossa liberdade de nos expressarmos na palavra. No dia em que eu não puder me expressar mais com a verdade do Evangelho, eu quero morrer. No dia que eu não puder mais falar abertamente nesta nação, que homem com homem é uma aberração diante de Deus, quando eu não puder mais falar abertamente nesta nação, que mulher com mulher não tem a bênção de Deus, quando eu não puder mais pregar o Evangelho, como eu posso pregar, eu prefiro a morte. Eu prefiro entregar o meu corpo para ser mutilado, queimado, arrebentado, porque o corpo é pó e o meu espírito vai tornar a Deus. E como um servo do Senhor, eu quero convocar você para que você possa se unir comigo em oração, para que a gente veja todo este principado e essa potestade maligna cair. Quarta-feira, no culto nós estamos, amanhã eu falo sobre os altos e baixos da vida. Quarta-feira eu vou falar sobre os inimigos. Nós precisamos conhecer os inimigos que nós estamos lutando. E nós precisamos aqui sim conhecer os inimigos que nós estamos lutando, porque são esses últimos governantes que governaram o nosso país nesses últimos 16 anos. Essas pessoas saquearam a nossa nação, não apenas roubo, porque o roubo existe desde sempre, infelizmente, na nação brasileira, mas saquearam, sabe, tem cerceado o nosso poder de palavra. Eles querem calar a boca do povo de Deus, eles querem nos fazer calar, mas nós não vamos nos calar. Nós temos um Deus que é por nós, amém? Então, que você tenha este dever, não apenas cívico, como cidadão, você tem o direito de protestar, sim senhor. Ah, bispo, eu vou fazer guerra, faça. Bispo, mas eu vou para a internet e vou falar, fale, porque você é um cidadão desse país. E se há uma ditadura nesse país sendo introduzida, nós temos que lutar contra isso, sim senhor, sim senhora. Se há governantes que saquearam, que foram bandidos, que roubaram essa nação, que querem voltar, nós não podemos, como cidadãos e cidadãs brasileiras, nos calar. Porque antes de ser um cristão, eu sou um homem, um cidadão nascido nesse país, um cidadão brasileiro assim como você também é. Então nós não podemos nos calar, amados. Nós temos que erguer a nossa voz, porque se as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, é essa arma que nós vamos erguer. Amém? Nós temos duas armas que nós podemos lutar. Uma delas é a nossa cidadania, como cidadão brasileiro, como cidadã brasileira, você tem uma arma e você pode lutar com a sua arma, que é o seu direito de se expressar, com o seu direito de liberdade de expressão nesse país. E o outro é a arma espiritual, para que o Senhor faça cair, porque não são apenas esses homens malditos, lobos vorazes, bandidos que saquearam apenas a nossa nação, homens sem escrúpulos, inescrupulosos, que não têm dignidade, que estão aí tentando a todo custo destruir a igreja, destruir a ética, a moral, as crianças. Há crianças, amados. Eu soube esses dias, um membro da nossa igreja, que pornografia num livro, foi inquirir os professores. Ah, eu não tinha reparado. Dentro de escola municipal, estadual. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos aceitar isso.
sabe? Não vamos arrumar encrenca, que Deus levante homens corajosos nesse país para erguer a voz sim e gritar e falar que o errado é errado, o certo é certo, que a Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida, e o que passar disso, porque está escrito na palavra, vem do maligno, é do diabo, e nós não vamos nos calar. Amém? Você crê nisso que eu estou te falando? Mas nós não podemos nos acovardar, nós não podemos achar que podem cercear a nossa liberdade de expressão, que nós não podemos mais falar abertamente. Daqui a pouco vão querer enfiar goela abaixo, que eu terei que fazer um casamento entre homem e homem. Que me tirem a vida. Que me tirem a vida. Que tirem a vida dos meus filhos, para que eles não cresçam e vejam isso. Que tirem a minha vida, porque eu nunca me submeteria na minha vida a fazer um casamento que é uma aberração contra os princípios de Deus. Contra aquilo que Deus condena. Então, sabe, nós temos que buscar em Deus esta força. Nós não podemos ser um povo indolente, um povo que aceita qualquer coisa. Sabe, eu não vou arrumar encrenca. Amados, homens morreram para que eu e você estivéssemos aqui. Foram crucificados de ponta cabeça para que o evangelho fosse preservado. Queimaram famílias que poderiam ter sido a minha naquela época, se eu estivesse lá. Queimaram famílias para que a Bíblia Sagrada não chegasse até nós. Mas a Bíblia Sagrada não é algo feito por homem, foi Deus quem fez. Ela é a boca de Deus nessa terra. Eu queria que você se unisse comigo agora em oração, para proteger a tua família, amado. Para proteger a sua família. Porque se esses lobos vorazes voltam para o poder, eles vão atacar a tua família, vão atacar a minha família, vão nos fazer calar, vão a todo custo tentar arruinar a igreja de Cristo. Só que contra a igreja de Deus não vale encantamento. Mas o Senhor colocou um povo aqui nessa terra para lutar, destemido. Não é Deus quem vai fazer do nada, não. Há um povo aqui que precisa se levantar e dizer: epa, pera lá, eu creio em Deus. Há um povo aqui que sou eu e você que vamos defender com a nossa fé a nossa família. Amém? Então, vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, eu não recebo, Deus, eu não recebo a nossa nação sendo assolada por Satanás. Como eu vi esta semana, um ex-presidente da República fazendo uma aliança satânica para poder destruir a igreja cristã. Um homem que um dia Senhor Jesus conduziu esta nação. Nós acreditamos na palavra de um homem, Pai, que vendeu a sua alma para o diabo. E nós te pedimos, Deus, não permita que estas pessoas voltem a ocupar uma cadeira de poder nesse país. Eu quero colocar nas tuas mãos, Pai, nesta hora, as pessoas que estão no Congresso Nacional desse país. Eu quero colocar nas tuas mãos e pedir: Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, o reto juiz, aquele que ouviu a oração de um povo oprimido no Egito. Ouve a nossa oração, porque é assim que nós nos sentimos sem voz, nos sentimos sem poder, nos sentimos escravizados, Pai. Porque qualquer coisa que se fala nesse país, há uma censura, Pai, do STF mandando prender as pessoas. Já não há mais liberdade de expressão nesse país. E eu sei, Deus, que esse é o início para calar a voz da igreja. E há muitas pessoas dentro da igreja, Deus, que não estão percebendo, Pai. Abre os olhos do seu povo, Deus. Abre os olhos, porque o próximo a ser calado somos nós. Senhor, assim como já fizeram a experiência de saírem fechando tudo, e principalmente a igreja, ferindo a Constituição, a causa pétrea desta nação, essas pessoas não vão parar. Por isso hoje nós como igreja nos erguemos para dizer: Deus, remove toda opressão desse país. Sabemos que há, Pai, principados, potestades, coisas malignas por trás, armadilhas de Satanás, coisas satânicas.
homens fazendo alianças com demônios, homens falando abertamente que vão fechar as igrejas, falando abertamente que vão censurar, que vão tirar a liberdade religiosa, a liberdade dos líderes cristãos de poderem pregar o evangelho. Deus, põe a tua mão sobre esta nação, porque o Senhor é quem estabelece, o Senhor é quem põe, o Senhor é quem tira. Deus, há pessoas morrendo, há mães desesperadas em verem suas filhas se envolvendo com outras mulheres, com pessoas do mesmo sexo. Há pais e mães desesperados em verem seus filhos se envolvendo com garotos. Há pessoas desesperadas em vendo seus filhos entrando em universidades e mudando a cabeça, mudando o pensamento. Senhor, eu rogo que o Senhor proteja, Pai, as nossas vidas. Senhor, eu peço, Pai, que cada família aqui representada nesta igreja, que o teu povo seja guardado por Ti. Eu oro por cada pastor desta nação, que muitas vezes, Pai, sofre para pagar um aluguel, para ter uma portinha aberta, para fazer o bem, para ensinar as pessoas no seu caminho. Muitos pastores que não sabem falar, muitos pastores que têm muito pouco, mas têm um coração verdadeiro, genuíno. E essas pessoas muitas vezes, Pai, com tão pouco fazendo a Tua obra, em lugares tão remotos, em lugares tão distantes, sem apoio de governo, sem apoio de ninguém. Por isso eu oro nesta hora, Deus, põe a Tua mão sobre cada igreja nesse país, põe a Tua mão sobre a vida de cada líder deste país, porque nós olhamos lá para fora, em países comunistas, onde igrejas foram fechadas, líderes foram mortos, lugares onde o seu povo até hoje é perseguido, e não pode falar abertamente de quem Tu és. Senhor, abre os olhos da Tua igreja, abre os olhos daqueles que apenas olham e não enxergam, e não se dão conta de que o mal está estabelecido nos poderes, que o diabo quer exatamente ocupar um posto de poder nesta terra através dos seus. E não é porque nós somos salvos que nós vamos ignorar tudo isso e vamos dizer, o meu lugar no céu está reservado. Não, se o Senhor nos colocou aqui na terra, assim como o povo judeu lutou muitas guerras e lutaram muitas guerras, nós não vamos nos calar e vamos lutar esta guerra, porque chegou o momento da Tua igreja mostrar o que crê, Senhor. E nós não cremos no que está aí fora, Pai. Nós não cremos no que está aí fora. Eu não quero os meus filhos, Senhor, crescendo desta maneira, vendo isso como se fosse normal, não podendo pregar a palavra. Porque desde que o mundo é mundo, isso já existe, mas nós sempre tivemos a voz da verdade para pregar. Por isso, Deus, eu oro pela nação brasileira, eu oro por cada pessoa que está no governo desse país, eu oro por cada governador, aqueles que estão sendo dirigidos por Baal, por Satanás. Deus, põe a Tua mão, não deixa que estes homens nos destruam, Pai. Eu oro por cada prefeito, por cada vereador, por cada pessoa que faz lei nesse país. Eu oro pelo presidente da República que está ali, Pai, para governar, colocado pelo Senhor, porque nenhuma autoridade é posta se não permitida por Ti. Por isso, Deus, eu peço a proteção sobre o presidente da República. Senhor, a nossa confiança está em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti, mas se há alguém no poder de uma nação, nós abençoamos a vida deste homem e Te pedimos, guarda-o, livra-o de todo mal, protege de todo mal, cerca a vida dele com pessoas corretas e afasta aqueles que não têm parte contigo, Pai. Senhor, guarda-nos com Teu amor, guarda-nos com Teu poder,
que venham tempos de abundância, de prosperidade para a nossa nação. Oh Deus, que venha riqueza e prosperidade para o nosso país. Tira toda a vergonha da nação brasileira. Não queremos ser conhecidos como um lugar de terceiro mundo. Não queremos ser conhecidos como um país do carnaval e do samba. Não queremos ser um país conhecido no mundo onde há o maior índice de corrupção. Queremos ser reconhecidos como um país que te serve. Queremos ser reconhecidos como uma nação que teme a Deus. Queremos ser reconhecidos como uma nação que respeita o próximo. Queremos ser reconhecidos como uma nação que tem abundância e o seu povo não precisa de auxílio do governo para viver. Porque aqui há um povo trabalhador, Pai. Há um povo honesto nesse país, há um povo digno nesse país. Há pessoas aqui que acordam de dia, trabalham o dia inteiro, à noite, para dar dignidade para a sua família. Esse não é um país do samba, da farra, esse é um país de homens e mulheres honestos e honestas, trabalhadores, dignos, Deus. E nós não queremos este estigma maldito sobre a nossa nação. Nós não queremos este estigma maldito sobre a nossa nação. E nós vamos, Deus, nós vamos ver o Brasil ser reconhecido no mundo como uma nação que teme a Deus, uma nação que ama a Deus, uma nação abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Eu creio, amados, eu creio nisso.